E aí, seus faz um especial de Natal, suave moleque. Meu nome é Guilherme 13 Motherfucker e vou trazendo aqui o disco de chavado hoje, trazendo aí o Emicida Racional Volume 2, mesmas cores e mesmos valores, certo? Esse é um formato de vídeo onde eu falo sobre todas as faixas, falo do trabalho no completo e esse que vai ser o especial de Natal. Já tem um especial também do final do ano, que vai ser o último vídeo do ano, que eu já tô com uma ideia já faz mó tempão, vai ter um convidado especial também pra gente fazer. É meio que uma parte 2 de um vídeo que rolou aqui no canal e é isso aí. Ah, e rapaziada, eu esqueci aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Esse tipo de vídeo eu vou conseguir monetizar, então me dá uma força aí. Demorou? Tamo junto, vai pro vídeo. Esse nome do álbum do Emicida Racional, volume 2, mesmas cores e mesmos valores. Esse mesmas cores e mesmos valores faz referência ao disco do Racionais MCs de 2014, Cores e Valores, tá ligado? Então esse álbum do Emicida é meio que uma reafirmação desse álbum do Racionais, é uma homenagem pra eles, Cores e Valores, as mesmas cores e os mesmos valores, tanto que os nomes das músicas são ali praticamente os mesmos, você vai ver um pouquinho mais pra frente. Se você não ouviu ainda, tá perdendo tempo, você tem que ouvir esse álbum, porque ele já tá disponível em todas as plataformas digitais. Um grande salve aí Emicida, um grande salve aí Emicida Racional, que é outro perfil também lá do Instagram, que traz várias novidades e várias informações sobre o projeto. Confere lá. E antes desse projeto aqui, que a gente vai fazer o disco de chavado, saiu o Emicida Racional Volume 3. Começou do 3 e agora é o 2, certo? Aí o que acontece? Esse primeiro, ele é Emicida Racional Volume 3, As Aventuras de DJ Relíquia e LRX, que são os nomes de Emicida e DJ Niak das antigas, mano. Então eles tinham esse nome, e aí eles trouxeram de volta esse nome, assim, e tal, pra relembrar meio que das antigas. E esse álbum, todas as faixas, exceto a última, são a capela do Emicida em um instrumental do Racionais. Somente a última faixa, que se não me engano é voz ativa, no instrumental de Triunfo, entende? Então ele fez todo esse meio que remix assim, e já tá disponível também nas plataformas digitais aí, certo? Emicida Racional Volume 3, esse foi o primeiro projeto que saiu. E aí chegamos agora nesse momento do Emicida Racional Volume 2. Inclusive essa ordem meio maluca assim, ela também é uma homenagem a um dos Racionais, que é o DJ KLJ, que tem o álbum dele, KLJ na Batida, volume 3, começou no volume 3 e depois teve o volume 2, que é no quarto sozinho. O volume 2 é no quarto sozinho. Esse álbum Cores e Valores, do Racionais MCs de 2014, na época não foi tão bem aceito pelo público, porque eu acho que eles esperavam a mesma coisa que o Racionais ia trazer, músicas de 8 minutos, 10 minutos, e nesse álbum as músicas são mais curtas, explorando também uma outra sonoridade, trazendo outros elementos mais atualizados e sendo diferente daquele boom bap antigo que eles fizeram história, tá ligado? Por isso que esse álbum causou essa estranheza no público, assim, e meio que não foi tão aceito nessa época. Mas o Emicida, no dia do Private Sessions, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, que foi uma reunião que ele fez ouvindo o álbum e tal, ele comentou que desde a primeira vez que ele ouviu Cores e Valores, esse álbum já bateu pra ele de primeira, assim. Então isso é muito importante para a construção do Emicida Racional Volume 2, mesmas cores e mesmos valores. Já que eu comentei do Private Sessions do WhatsApp Meta com o Emicida, eu vou começar a falar dele aqui agora, que foi uma reunião ali, tipo uma audição que eles fizeram, uma roda de conversa, onde o Emicida ia mostrando as músicas do álbum ali, meio que fora de ordem e tal, e aí a gente ia comentando, trazendo pensamentos, questões pra ele também, ele ia explicando um pouco mais da visão dele, e a galera do WhatsApp, da Meta lá, vou deixar um salve aí pra Nick também, eles me mandaram aqui um kit. Eu vou deixar o vídeo rolando aí do lado aí. Maximus, coloca aí, meu irmão. Daquele jeito que esse kit aí, ele foi muito zica. O boné tá até aqui, ó. Vou pegar o boné aqui. Mas é isso aí, esse boné aqui, ó. Sinistro. Criatividade floresce na privacidade. Private Sessions. Esse dia foi louco demais. Pique uma realização. Ouvir o álbum do homem, mano. Junto dele lá e ele explicando as paradas. Você é louco, pai. O bagulho foi zica demais. Então, muito obrigado aí a Nick, muito obrigado aí o WhatsApp, Meta. O Private Sessions foi um absurdo. Obrigado, Emicida. Foi zica demais. Um grande salve aí, Negus também. E é isso. Esse kit aí me acompanha, mano. Porque eu ganhei um fone da JBL ali que eu uso na academia, filho, ó. Daquele jeitão, rolando Emicida no fone. Esqueça absolutamente tudo. Agora aqui na intro desse vídeo eu também quero falar sobre a capa do álbum do Emicida Racional Volume 2, mesmas cores, mesmos valores, que traz um estúdio meio bagunçado diante de uma mata e com uma poltrona que remete à terapia. E nessa capa não tem a imagem do Emicida,
trazendo meio que a ideia de eternizar as ideias dele e não necessariamente a imagem dele, entende? Essa foto foi captada por Walter Firmo, um grande fotógrafo aí que já fotografou umas lendas aí da música brasileira e de outros meios culturais também, como Pixinguinha, Cartola, Clementina de Jesus, Paulinho da Viola, entre várias outras personalidades brasileiras da música e outros meios culturais também, conforme eu já falei. É isso aí, família. Falei um pouco sobre esse projeto aqui nessa intro e agora a gente vai deschavar esse álbum falando de faixa por faixa. Vamos colar lá pro estúdio? É nóis. Eu vou pro estúdio que tá um calor da bexiga também, meu irmão. Pum. Então, rapaziada, eu já voltei aqui dessa intro maluca que eu fiz aí. Eu tive essa ideia, achei da hora pra caramba. Acho que o Maximus que tá editando esse vídeo curtiu também. E é isso, agora eu vim aqui pro estúdio pra gente falar um pouco sobre as músicas do Emicida Racional Volume 2, Mesmas Cores e Mesmos Valores. A primeira música, família, se chama Bom Dia, né, gente? Entre parênteses, ou Saudade em modo maior. E a abertura traz vários áudios da mãe do Emicida, Dona Jacira, que infelizmente faleceu, mano, esse ano aí de 2025, certo? E nesses áudios aí tem mensagens de bom dia, tem dúvidas cotidianas, pensamentos soltos, comentários sobre a escrita, sobre tomar sol, costela de carneiro e meia dúzia de batata, não gostar de shopping e mais outras coisas normais que uma mãe manda para o filho, tá ligado? Então é um áudio bem emocionante, mano, porque são os áudios reais da mãe ali, você tá ligado, mano? Então, tipo, é um bagulho bem real mesmo, bem íntimo entre os dois, da relação entre os dois, assim. E creio eu que seja difícil até pro Emicida ter montado essa música e ouvir ela novamente com os áudios da mãe, mano, porque eu nem imagino como deva ser perder uma mãe, mano. Tá ligado? É um bagulho extremamente sinistro pra mim, porque minha mãe, ela é um pilar da minha vida tão grande assim, me ajuda em tanta coisa, por mais que eu viva sozinho e tal, mas, tipo, é ela que me ajuda, é ela que conversa comigo também, então é um bagulho absurdo, mano. E eu nem imagino mesmo, tá ligado? A faixa termina com 2 minutos de choro do Emicida, tipo, um registro do luto dele. Se você ouvir, mano, fone mesmo, num lugar mais silencioso, assim, você vai conseguir perceber esse choro do Emicida, mano. Bagulho sinistro. E é uma parte meio vulnerável que ele decidiu mostrar nesse álbum. É um pouco de coragem também, tá ligado, mano? De mostrar a vulnerabilidade, mostrar que o homem também chora. Diz que o homem não chora. Tá bom, falou. Mais uma ligação aí entre Racionais e Emicida, mano. Pesado demais. E essa intro, ela foi sentimentalmente pesada demais, mano. Pra mim, foi uma intro bem, tipo, emocional mesmo, mano. Essa é a visão. Não vou nem ficar falando tanto pra eu não chorar, certo? A música 2 é Mesmas Cores e Mesmos Valores, com um instrumental absurdo assim, mano. E scratches feitos pelo DJ Niak, tá ligado? Que fez todos os scratches aí do disco, segundo o Emicida na própria audição lá no Private Sessions. A primeira estrofe desse som aqui, ela foi extremamente técnica, mano. E trouxe um esquema de rimas que eu anotei aqui e vou passar pro Maximus pra ele colocar na tela. Eu vou deixar esse espaço aqui, ó, coloca aqui, ó, que ele fala assim, ó: Sociedade secreta, maçonaria preta, domador de caneta, verme sai da reta. Ibiza não é minha meta, flutuo borboleta, picando como vespa, 3 dedos do chão do Jetta. Mano, tipo assim, é um esquema de rimas tipo A, B, entendeu? Sociedade secreta, maçonaria preta. Aí, domador de caneta, verme sai da reta. Se fosse a rima normal, deveria ser Sociedade secreta, maçonaria preta, verme sai da reta, domador de caneta. Não, mas aí ele troca as palavras. E aí, tipo assim, o final de uma rima, de uma linha, é o começo da outra. Então, maçonaria preta, domador de caneta, verme sai da reta. Ibiza não é minha meta, flutuo borboleta, picando como vespa, 3 dedos do chão do Jetta. Mano, esquema de rimas absurdo. E além disso também, eu anotei aqui algumas multissilábicas que ele fez. Por exemplo, ele fala assim: o asfalto é o palco, Placos no Take Two, Augusto de Campos limpo no tempo das fake news, cravo no banco não fico, é clássico quem que viu, Cabola, sou Francis Ford Coppola no set frio.
tipo assim, no set frio, quem que viu? Fake news, no take two. Então ele rima pelo menos ali 2 palavras no final de cada frase, que isso é uma coisa que, sinceramente, até hoje, assim, eu vejo não tantas vezes no rap nacional quanto eu gostaria. Não tantas vezes quanto eu gostaria. Eu ainda vejo no rap nacional, mas não tanto quanto eu gostaria de ver mais multissilábicas assim, entendeu? Eu achei isso muito louco. Também tem uma punchline no final aqui que ele traz uma referência do Romário, assim, né? Uma referência futebolística, que ele também consome muito futebol. E essa é a ideia. Ele fala BMs no close, estilo pintura, Chanel no closet, alta costura, Romário K11, tema fartura, Instagram pra quem tem pose, a rua pra quem tem postura. Nossa senhora. Essa parte aí eu achei muito doido, mano. Porque Instagram pra quem tem pose e a rua pra quem tem postura. Pose e postura são coisas parecidas, mas são coisas diferentes. Na minha humilde opinião, você tá ligado? Dá uma pausa também, né? Que eu ia ficar falando aí o homem não é de ferro não, calma aí. Instagram pra quem tem pose é tipo pra quem só faz a pose ali, não necessariamente tem a postura. A pose é um bagulho mais superficial e a postura já é outra coisa, já é um posicionamento, já é uma parada, que aí sim é na rua, é o bagulho mais real, tá entendendo? É mais ou menos essa parada. O Damian 7 na produção e os scratches com a voz do Brown em cores e valores, né, mano? Cores e valores, tá ligado? Então essa também é uma das faixas que mais homenageia, né? E também leva o nome aí de Cores e Valores, mas aqui mesmas cores e mesmos valores. Coisa que o Emicida faz durante o álbum todo. Algumas músicas têm praticamente o mesmo nome da música do álbum Cores e Valores do Racionais, de 2014. Música número 3, O Que Nós Faz Com Essa Dor. Interlúdio muito bravo com um piano ali, trazendo a melodia de Boa Esperança do Emicida. E depois entra o violino na mesma melodia, dando um up no som, aí ficou demais pra mim, mano. Porque o som do violino, ele traz uma emoção, traz um sentimento diferente dos demais, na minha opinião. E eu me arrepiei inteiro escrevendo o roteiro nessa hora, porque o bagulho, mano, foi quente demais. Eu gosto muito do som de violino. Eu gostei dessa faixa também da questão do baixo ali, mano, que ficou surreal. E essa é a ideia, mano. Outra parada que, uma curiosidade aqui, que tem o Kaire Jorge no videoclipe de Boa Esperança do Emicida. Kaire Jorge, ele é o filho do Mano Brown, certo? Deixar um salve aí no bonito aí. Firmeza? Satisfação total aí. Obrigado por tudo, meu mano. O moleque é zica pra caramba. E é isso. Muito da hora o Kaire Jorge nas antigas, quando lançou aí Boa Esperança, ter participado do videoclipe do Emicida e, tipo, vários anos depois, o Emicida homenageia os Racionais, aí pai do Kaire Jorge, no caso, vulgo Mano Brown, tá entendendo, né, meu irmão? Da hora demais. E é isso! E esse aqui é mais um interlúdio, tem que falar isso aqui, que esse aqui é mais um interlúdio. Nesse álbum aqui, o Emicida decidiu fazer algumas músicas algumas músicas mesmo, rimado e tal, como Mesmas Cores e Mesmos Valores, Finado Neguinho Memo, mas aqui ele também decidiu fazer os interlúdios, como a intro ali, né, mano, só os áudios da mãe dele, a outro também, que é a última música ali, que é mais um bagulho, um áudio assim meio que registrando um momento de festa, um aniversário e tal. Eu vou comentar com vocês logo mais, beleza? Então ele meio que mesclou isso aí. Então ele não fez 10 músicas, ele não fez 10 músicas rimadas, cantadas. Ele colocou outros tipos de sentimento e fez vários interlúdios, é isso que eu quero dizer. Demorou? Música número 4, Finado Neguinho Memo. Essa é a minha música favorita do álbum Cores e Valores, que traz um verso do Mano Brown, que é absurdo, eu tenho ele todo decorado. E se não for a minha preferida, é uma das minhas preferidas do álbum do Racionais, certo? E nessa daqui, do Emicida Racional, Finado Neguinho Memo, que traz já o nome ali, bem parecido, só colocou Memo no final, né, mano? É uma das escritas mais técnicas do álbum, feita com várias palavras proparoxítonas, o verso todo, mano. São aquelas palavras que tem a penúltima sílaba, antepenúltima sílaba acentuada, mano. É a terceira sílaba de trás pra frente, né, mano? Então é isso, ó. Palavras proparoxítonas são em que a sílaba tônica é a antepenúltima e são acentuadas na língua portuguesa. No verso tem palavras paroxítonas também, mas todas com esse acento, entendeu? E eu separei aqui uma parte do verso, que é a seguinte, ó. Raiva num cubículo, vácuo, quem dera Míconos, tungstênio gira escalando tipo lúpulo, digno, a boca, um túmulo, no júbilo do século, título do capítulo, chute, Pelé num ângulo, tá entendendo? Coloquei aí, deixei desse lado aqui, né, para dar uma ilustrada aí para vocês. Essa é uma técnica que já foi utilizada no rap nacional.
E no dia do Private Sessions, quando eu ouvi essa música, eu trouxe essa referência para o Emicida. Eu comentei do som Política, do Ataliba e Afirma, onde a música também é feita somente com palavras acentuadas proparoxítonas, paroxítonas e tal. E nessa hora foi um bagulho muito engraçado, porque eu não sei eu acho que na hora de escrever o Emicida não pensou nessa referência, que quando eu falei, ele falou, caramba, mano, eu não tinha pensado nisso, mas você falou algo que, tipo, tá na mesma intenção, é isso mesmo, mano. Pô, eu tinha lido o livro e tal. O meu mano Peralta, ele tava lá do lado dele, ele viu isso. A galera viu e tá registrado isso. Eu quero esse vídeo algum dia, mano. Eu vou ver se eu consigo arrumar esse vídeo aí. Mas ele tomou um susto e falou, mano, isso aí foi uma análise de verdade, hein? Alguém dá R$ 200 aí pra esse mano aqui. Você acredita, mano? Vou cobrar MC, dá 200 conto, hein, mano? Manda o Pix. Mas é isso, família. Depois você ouve esse som completo e presta atenção como todas as palavras, mano, são com acentos ali, e isso é muito difícil de fazer. Por mais que nem toda rima, né, tem aquela... Nem toda linha rima uma com a outra, assim, mas o grande pivô, o grande pivô mesmo dessa música, dessas rimas, elas estão nessas palavras acentuadas, proparoxítonas. Pegou a visão? Faixa número 5, a coisa mais esperançosa e mais dilacerante são a mesma. Mais um interlúdio aí do Emicida, e essa faixa começa com uma referência à música Diário de um Detento, que tem a frase inicial: São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. E nesse aqui do Emicida Racional é São Paulo, dia 1º de outubro de 2025, 4 horas da manhã, mano. Que foi os horários que ele foi fazendo ali, um bagulho mais de madrugada. E aí dropa aquele piano sinistro, tocando a melodia do Tim Maia. Ela partiu e nunca mais voltou, tá ligado? E aí tem a percussão do Diário de um Detento, mano. Prestei atenção nessa percussão aí, então vem bem a... Não vou falar que é uns atabaque, mano. Não sei o nome exato do instrumento. Mas parece que é uns atabaque ali também. E aí ele faz meio que essa mistura, trazendo a referência do Tim Maia, trazendo a referência do Diário de um Detento, que já é fora do álbum Cores e Valores, mas ainda assim é Racionais. E ele faz isso durante o álbum também. Ele traz outras referências além do álbum Cores e Valores, e sim sobre o Racionais no geral, mano. Como é uma homenagem, né, mano? Não dá pra ser somente sobre um álbum. Então essa é a visão, beleza? E depois vira a melodia da música Levanta e Anda também. Não sei quem prestou atenção aí, mas é isso, a melodia vira para Levanta e Anda, mano. Chave demais, o Emicida fez um dos melhores trampos aí de 2025, homenageando os Racionais MCs, certo? Faixa número 6, família, A Mesma Praça, participação Rashid e Projota. Essa foi uma das músicas que mais bateu nesse álbum Emicida Racional, volume 2, Mesmas Cores e Mesmos Valores. Quando eu lancei o react dos Mesmo Preto Zica, tá ligado? E também do videoclipe que tinha saído Mesmas Cores e Mesmos Valores, a galera já me pediu essa pra caramba. Eu até fiz um react lá e tal, pra dar uma acompanhada assim pra galera curtir o react, mas essa daqui, mano, foi a mais sinistra do álbum pra mim, na minha opinião, assim, na questão de rima, questão da proposta, né, mano? Porque é uma das músicas que mais bateram no álbum, porque foi a volta dos 3 tenores. Primeiro eu vou começar falando disso, porque eles começaram juntos lá na Batalha do Santa Cruz, que é pelo que eu sei, né, mano? E foram os MCs que mais tiveram destaque, assim, na época, mano. Todo mundo que chegava no Santa Cruz falava de Rashid, Emicida e Projota, tá ligado? E era real mesmo, papo reto. E eu quero falar sobre essa parada dos 3 tenores. Você sabe por que isso que eles falam, os 3 tenores e tal? Esses 3 tenores, assim, eles falando isso, surgiu naquela música A Nova Ordem, que o videoclipe é da direção do meu mano Todd Ivon, deixar esse salve aí, certo? E essa é uma referência aos cantores de ópera, o italiano Luciano Pavarotti e os espanhóis Plácido Domingo e José Carreras. Como eles são 3, né, mano? Rashid, Emicida e Projota, o Emicida faz essa brincadeira sobre eles serem os 3 tenores do rap nacional, entendeu? E essa música é sobre a virada cultural do ano de 2007, onde teve um show do Racionais e a polícia deu pancadaria em todo mundo. Racionais, né? O Mano Brown, aí a galera lá ficou falando de cima do palco, assim, é isso que eles querem, não sei o que, e virou pique uma cena de guerra de fato. E como eu falei lá no vídeo, né, que eu fiz ouvindo esse som aqui, na mesma praça, o Emicida, o Rashid e o Projota, eles falam sobre 3 pontos de vista. O Emicida como sendo o promotor, tá ligado? Como se fosse num julgamento. O Rashid como se fosse a testemunha.
e o Projota como se fosse a vítima desse caso, mano. Então eles apresentam esses 3 pontos de vista sobre o acontecimento da virada cultural no ano de 2007, certo? Pancadaria e violência policial. Isso aqui foi o que eu anotei no dia daquela audição lá no Private Sessions, Falei quase errado, mas é isso. Private Sessions lá do WhatsApp. Eles fizeram um bagulho muito doido, mano, papo reto. Mas aqui também, nessa análise dessa música, eu vou destacar uma rima de cada, um pedaço ali. O MC dele fala assim, logo no começo, a primeira rima dele, eu acho que ela é muito emblemática, assim, na minha opinião, que ele fala, 1000 molecotes e shots de balalaica, corte o choque, os shots são balalaica, mano. Nossa senhora. Essa rima, eu acho que ela é uma rima inspirada no JP, certo, mano? Um mano underground, porque o Emicida próprio já falou que sentiu uma inspiração sobre esse trampo do JP e que fez ele meio que voltar assim também, foi algo que ajudou, né? Foi um álbum também que ajudou o Emicida a voltar nesse estilo assim, mais Emicida das antigas, tá ligado? Mas o grande lance é as rimas multisilábicas aqui de uns shots de balalaica, que balalaica é uma bebida, né? Que é tipo uma vodka, eu acho que é. Aí corte e o choque e os shots são bala lá e cá. A pronúncia é a mesma, só que, né, são palavras diferentes. São bala, espaço, lá, espaço, e espaço cá, entendeu? Bala, lá e cá. E não balalaica de bebida, entendeu? O JP tem uma dessa no álbum dele, e acho que o Emicida utilizou essa referência e meio que pegou essa rima também e utilizou aqui no Emicida Racional Volume 2. Outra parada aqui que eu vou falar agora é do Rashid, certo? Uma outra rima que eu separei aqui, onde, na verdade, foram duas punchlines aqui que eu achei, mano, que foi muito sinistra. Ele fala assim, favela mal pegou no lápis, polícia desce a borracha, mano. Essa ideia eu achei, mano, cabulosa demais. O Rashid, eu achei que foi um grande destaque desse som aqui. Não por essas rimas somente, e nem a rima do Emicida somente aquela ali, mas sim o contexto completo, o verso completo, mano. É um bagulho absurdo, mano. O Rashid tem mais uma frase que ele fala, nós andando em caco de vidro, tipo pagando promessa, tá ligado? Imagina tudo quebrado assim, ó. E aí ele faz uma alusão como se você fosse pagar uma promessa, vou andar num caco de vidro. Mano, eu achei essa referência muito cabulosa. E tem mais uma outra também, não é caco de vidro, mas ele fala, pergunta pro Barcelos quem tentou deixar nós em caco, mano. Caco Barcelos é um jornalista lá do Profissão Repórter da Globo e tal, um maluco, tipo assim, absurdo também no jornalismo, uma grande referência aí, tá nesse Profissão Repórter há muito tempo, é um mano das antigas, que deve ter sei lá quantos anos de carreira, mano, mas é isso, ele faz essa brincadeira. Pergunta pro Barcelos quem tentou deixar nós em caco, só que o nome do mano é Caco Barcelos, né? Então pergunta pro Barcelos quem tentou deixar nós em caco. Ele faz essa brincadeira, porque deixar nós em caco seria, mano, trucidar nós, entendeu? Quem foi que tentou? A polícia. É tipo isso que ele quer dizer, tá ligado? E o Projota lançou aqui um esquema de rimas que eu achei diferenciado, trazendo também uma referência de George Floyd, tá ligado, mano? Ele fala assim, ó, justo no show do Racionais, ação irracional, muita estratégia parecia passional, ficou clara a vida louca, a Praça da Sé virou Minnesota e a gente era 30 mil de George Floyd em potencial. Então é um esquema de rimas A, B, A. E na terceira rima, na terceira linha, que é a B, né, no caso, ele tem uma rima interna que ficou clara, a vida louca, a Praça da Sé virou Minnesota, pegou essa visão? E aí a quarta linha rima com a primeira e a segunda, por isso que é um A, B, A. As linhas que rimam têm a mesma letra, então A, B, A. Então as 4 rimam e a terceira não. Primeira, segunda e a quarta rima e a terceira não, mas nessa terceira tem essa rima interna, então uma escrita muito técnica. E quando ele termina o verso dele também, falando até Jesus chorou naquela praça, entra uma voz também fazendo aquela mesma melodia da música Jesus Chorou, que fala oh, oh, oh. Você tá ligado, mano? Coloca aí, Maximus, essa referência aí do Racionais, a própria música, o pedacinho aí. E pra mim, o verso destaque desse trampo aí foi o Rashid, mano, dessa faixa aí. Eu achei que o verso dele veio, mano, cheio de rima, muita coisa, mano. Nossa senhora, mano. Foi chave demais, um verso muito bem escrito e muito da hora, assim. Ter os 3 aí de novo, os 3 tenores voltando. Putz, mano, os cara voltou. Faixa número 7, quanto vale o show mesmo? E a ideia dessa faixa aqui é meio que contar os acontecimentos ali, né, mano? Mais importantes tanto na cena, na vida, e quanto na vida pessoal do Emicida também, mano. Eu anotei essa parada aí. Putz, o cara voltou. Tem um comentário aqui do YouTube que eu vou colocar aí na tela aí agora, mano.
que é o mano William Miller, parece que é isso o nome do mano. Ele fala assim: percebi que Quanto Vale o Show do Racionais começa em 83 e vai até 87. A do Emicida fica tipo uma continuação. Começa em 88 e vai até a morte do Sabota em 2003, mano. Caramba, esse bagulho foi doido, porque o Emicida realmente parece ter pensado nisso, né? De, tipo, quando que acaba a música Quanto Vale o Show do Racionais? Parou em 87? Mano, vamos começar a escrever a partir de 88. E eu não sei quando que nasceu o Emicida, mano. Ele é de 80 e quanto? Eu pesquisei aqui, ele é de 85, então ele fala um pouco da infância dele ali, né? Ele era criança, mas ele, né, fez uma pesquisa muito provavelmente sobre essa parada aí. E a rima de destaque que eu separei nessa música Quanto Vale o Show Mesmo, que teve tipo multissilábicas aqui, mano, mas ele falando assim, ó: TV mostrando sempre ricos, bem jurerê, torcida eterniza o grito, lembra o tererê, Tupac Better Days, não, era Soweto terê, trancinhas coloridas, mano, lembra dos tererê, representatividade era Saci Pererê, miserê, rimando nessa idade só o gererê. Nossa senhora, mano. Essa parte não tem como, mano. Lembra, torcida eterniza o grito, lembra o tererê, mano. O tererê. Eu acho que era isso, eu não sei, mano. Essa visão foi sinistra. Eu gostei muito dessa parada. TV mostrando sempre ricos, bem jurerê, tá ligado? Acredito eu que seja uma referência a Jurerê Internacional, aquela praia lá, se é um bairro, um bagulho, enfim, mano. Tem uma praia que é Jurerê Internacional, que é bem só os ricos mesmo, tá ligado, mano? E rimando nessa idade só o gererê, o gererê, o gererê, o LSD, tá ligado, mano? Nossa, essa daí resgatou e montou um verso muito foda, mano. Pesado. Faixa número 8, compreender tudo é perdoar tudo. Essa faixa na voz da Estela é uma tradução de uma música do Marvin Gaye chamada What's Going On, certo? Eu não tava muito pegando a visão sobre essa faixa e eu mandei uma mensagem pro Mano Peralta, que eu já comentei nesse vídeo aqui, que ele tava lá do meu lado na audição, lá no Private Sessions, né? E aí ele mandou um áudio explicando a visão dele, o que que ele acha e tal, e sobre ser pai, sobre amor, sobre perdoar e compreender e tal, porque a mensagem realmente passa isso, né? E aí eu abri o vídeo no YouTube do álbum aqui do Emicida, falei, mano, eu vou dar uma sapiada aqui nos comentários, e aí foi que eu achei o comentário falando sobre ser uma tradução da música do Marvin Gaye. Então acredito eu que o Emicida trazendo essa referência do Marvin Gaye significa muito pra ele, né, mano? E esse discurso realmente é um discurso forte, porque fala sobre as raízes pretas também, tá ligado, mano? Essa é a pegada e, né, mano, Marvin Gaye é uma referência pro Emicida claramente, mano, pesado. Faixa número 9, Os Memo Preto Zica, mano. Essa faixa, ela foi uma das mais criativas do álbum. A Emicida Racional, Volume 2, mesmas cores e mesmos valores, porque ele usou frase dos Racionais de músicas diferentes e montou uma música nova, mano. Que doideira, mano. Esse bagulho ficou louco, certo? E com um refrão ali na voz do Henrique Albino, né, mano? E também foi Amaro Freitas, é o nome do parceiro, também que fez essa parada aí, certo? Amaro Freitas é o parceiro do piano. Agora, mano, eu falei que eu ia deixar um salve pro Mano Peralta, tô falando dele aqui nesse vídeo aqui porque ele tava lá e tal, mas essa semana, enquanto eu tava aqui, né, fazendo esse roteiro aqui e tal, ele fez um post sobre o contexto Emicida Racional, volume 2, mesmas cores e mesmos valores, sobre a faixa Os Memo Preto Zica. Cê é louco, mano. Ele deschavou nessa daqui, porque ele montou e pegou todas as frases, mano. Eu vou deixar o bagulho aí, ó, na tela, certo? Então, Maximus, coloca aí na tela aí, em algum lugar, que ele colocou destrinchando a faixa Os Memo Preto Zica. Antes de falar aqui sobre o post dele, vai lá e segue ele lá, certo? Dets Peralta, o moleque é zica demais, mano. Cê é louco, o moleque é cabuloso, mente pensante, manja muito de rap, mano. E se você quiser saber mais sobre o contexto das paradas no rap, vai lá e segue ele lá, mano. Vale a pena. É isso aí, destrinchando a faixa Os Memo Preto Zica. A penúltima faixa do álbum é uma reverência a toda a obra dos Racionais MCs, feita por um fã que é um gênio também e produziu o melhor álbum de rap do ano. Vem no contexto que eu te explico. Ele fala assim, vem no contexto. 24 músicas podem virar uma música. O Emicida usou trechos de 24 músicas para escrever a faixa Os Memo Preto Zica. Um refrão 3 vezes, 2 versos, 32 barras. Mano, o bichão foi além, mano. Aí ele... Eu não vou ler a letra toda, mas vou falar de algumas referências aqui e vou deixar elas, a imagem aí pra vocês verem. Se vocês quiserem, vocês pausam e dá uma olhada aí, né, mano? Tem Mano na Porta do Bar, mano, que é Raio X do Brasil de 93. Sou Mais Você, como Nada Como Um Dia Após o Outro de 2002. Fórmula Mágica da Paz, Mano na Porta do Bar de novo, Rapaz Comum, Um por Amor, Dois por Dinheiro, Periferia, Periferia, Na Fé, Irmão. Mano, o bichão destrinchou. Diário de um Detento,
capítulo 4, versículo 3, esse aqui já é uma outra parada já. Da ponte pra cá, Vida Louca parte 2, capítulo 4, versículo 3, Eu Sou um 5-7. Mano, ele arregaçou no bagulho. Tem uma terceira imagem aqui também, que tem outras músicas que ele utilizou, como Negro Limitado, Negro Drama, Homem na Estrada. E além dele ter feito isso aqui, teve uma mulher da produção, eu não sei o nome dela, acabei não perguntando o nome dela, mas que enquanto a gente tava lá junto também, nesse dia do Private Sessions, ela mostrou o rascunho, mano, que foi num bagulho lá no arquivo que ela tinha lá, que o Emicida realmente fez isso, ele separou, tipo, todas as paradas, mano. Ele separou música por música, anotou, fez todos os bagulho bonitinho assim, fez à mão, mano. Achei isso muito louco. E foi bem igual isso aqui, mano, tá ligado? Igualzinho, só que feito na mão ali, tá ligado, mano? Passando um pouco mais sobre o contexto dessa faixa, ele falou sobre 5 álbuns do Racionais, tá aí na tela também, vou falar pro Maximus deixar aí. Maximus! Nada Como Um Dia Após o Outro usou várias faixas, todas essas aí, músicas do álbum, usadas pelo Emicida, e aí Sobrevivendo no Inferno também, mas essas faixas aí, ó, usou Fórmula Mágica da Paz 2 vezes, Mano na Porta do Bar 2 vezes, Voz Ativa 2 vezes, que é do álbum Raio X do Brasil, entendeu? Tem um ao vivo do Racionais 2001 também, e é isso aí, mano. Chave demais, Cores e Valores, Somos o que Somos, Preto Zica também, o Preto Zica tudo meu disse assim. Não, o bichão colocou até a porcentagem, mano. Vê a porcentagem aí, mano. Que isso? Que é isso, Peralta? Você é maluco, irmão? Mas isso aí mostra que ele também realmente gostou da parada, mano. Ele é um nerd de rap, mano. Um moleque entende pra caramba. Ele até chegou a comentar comigo que na virada cultural ele tava lá junto com o DJ Kokai, mano. Nesse dia aí da música Mesma Praça, né? E a praça do Racionais MCs falando sobre a virada cultural. Ele tava lá, mano. Então, ó, tá aí das antigas, tá bom? É isso aí. Então essa faixa não teria como eu destrinchar ela melhor do que o Peralta fez aqui. Eu acho muito da hora falar sobre o trampo do irmão mesmo, mano. Vai lá e segue ele, mano, porque o moleque traz um conteúdo de qualidade. Firmeza, um grande salve aí, Peralta. E aí, faixa número 10, outro, certo? Isso aqui não é outro, não, é outro. Tem a intro e tem a outro, tá ligado? É mais ou menos nesse sentido, que é tipo a saída do álbum, é mais ou menos essa pegada. O nome é A Próxima Mensagem que Você Precisa Está Exatamente Onde Você Está Agora, mano. Essa é uma faixa que mostra ali meio que o ambiente de uma festa, parece ser um aniversário, parece até uma resenha em casa, assim, num dia normal, tá ligado? Mas a resenha tá rolando de fato e também o pessoal canta um parabéns, mano. E fala Leandro e tal. Eles falam outros nomes também, mas que eu não consegui compreender, mano. E é isso, depois a faixa fica rolando, uns sons de passarinhos assim, e tem tipo uns 10 minutos essa faixa, mano. Você é louco, pesado demais, mano. E é isso aí, mano. Isso aqui é sobre a família dele também. Acredito eu que pra mostrar o ambiente ali, eu acho que foi mais nessa intenção, mano. Se você tem alguma outra interpretação sobre essa faixa, deixa aí nos comentários. É isso aí, rapaziada. Vamos finalizar esse vídeo aqui do Emicida agora que a gente já fez a análise de todas essas faixas aí. Eu gravei em alguns dias diferentes, por isso que hoje eu tô careca. E nos outros dias eu tava com a barba e tava com o cabelo maior, enfim, tava de outro jeito. E eu gravei separado também. Gravei a intro num dia, gravei a parte 1 da análise no outro dia, a parte 2 da análise no outro dia e essa finalização em um outro dia. Então não estranha aí. Firmeza? E nessa parte final aqui, família, eu fiz algumas anotações aqui, né? Tanto pra gente finalizar essa parada, mas eu... Marubá, tô gravando, hein? Tô gravando, hein? Eu gostaria de falar um pouco sobre a importância do Emicida para as batalhas e para o rap nacional em si, mano. Como uma carreira independente pode se tornar algo sustentável, você tá ligado nessa brisa, mano? Isso é muito da hora. E o Emicida, ele é a principal inspiração para várias gerações, inclusive a minha, mano. Eu queria ser o Emicida quando eu era mais novo, mano. Não, ele era o bagulho principal, tá ligado? Falava, não, mano, eu quero cantar, eu quero ir pra batalha, porque eu comecei na batalha também, mas eu quero fazer meus sons e fazer show igual o Emicida. E aí no meio do caminho eu me encontrei como criador de conteúdo. Essa é a ideia. Mas voltando à ideia que eu queria ser o Emicida, tanto que na primeira vez que eu peguei no microfone, no dia 14/6 do ano de 2009, na quermesse da paróquia São José Operário, a primeira música que eu cantei foi Triunfo, no beat do Still Dre, Dr. Dre, tá ligado, mano? Ninguém conhecia naquela época, só eu conhecia. Então os caras acabam pensando que era uma letra minha, tá ligado? Mas é uma inspiração, mano, a questão de inspiração. Conhecia todas as batalhas dele e essa música na época que saiu, mano, foi um bagulho absurdo. Mas é isso, ninguém conhecia, eu vou falar isso, mano. Ninguém conhecia nessa época, era muito, muito, muito underground. E o rap underground desse jeito
aí, não era visto por quase ninguém, até a questão da internet, assim, não era tão avançada tanto quanto é hoje, e você sabe. Eu tenho vídeo desse dia que eu fiz esse freestyle aí do Emicida, só que o vídeo que eu tenho, ele é de um improviso que eu fiz depois dessa primeira vez que eu cantei. A primeira vez que eu cantei, ninguém filmou, né, porque o meu celular tava comigo, não em cima do palco, mas depois eu falei, putz, tem que filmar, mano. Aí eu dei o celular assim pra alguém na plateia e falei, mano, filma aí. E aí eu mandei um improviso lá. Segue o vídeo aí, ó. Então se liga, desse jeito a gente faz. Presta atenção, parceiro, chega aqui em pau da paz, demorou. Parceiro, manda o peito revolucionário. Na paróquia, só José operário. Só demorou, é desse jeito a gente faz, irmão. Pode crer, parceiro, é na improvisação e demorou. Pode crer, né, não. Tá ali o Jefinho e o Chibra, faltou o alemão. É desse jeito, tiozão, assim a gente chega e faz desse jeito. Eu vou chegando. E aí eu anotei aqui, ó, ninguém conhecia, só eu. O que ele falava já naquela época me representava, eu me sentia bem, me sentia confiante ouvindo o Emicida e aquilo me inspirou demais, mano. E nas batalhas, pra mim, ele é o maior de todos os tempos e não tem discussão, mano. Podem ter outros MCs hoje que tem uma carreira mais aplicada na batalha, é uma outra época, mas ali parece que, tipo, ele abriu a porteira, assim, entende, mano? Essa é a ideia e é um bagulho simbólico, assim, ele ser o maior de todos os tempos. Pelo menos pra mim, pra minha geração, e eu tenho certeza que tem outras pessoas que pensam assim também. Assim como tem outras pessoas que também não pensam, não. Tem outros caras, tem o Bigão, que trouxe o Nacional, tem o César, que é o maior MC de todos os tempos. Da hora, aqui é uma questão mais de opinião mesmo, tá, família? Não é uma verdade absoluta que eu estou falando, é simplesmente a minha opinião, beleza? E quando eu cheguei na cena, ele já tinha se aposentado, também é algo que eu anotei aqui, e ele raramente aparecia batalhando, porque já estava na época de focar na música, ele já tinha lançado músicas como A Cada Vento e uma que eu gosto bastante, que ninguém fala hoje, Chuva de Mísseis, mano. Essa música é muito louca, um reggae, ele vem com um flow absurdo, e eu ouvia pra caramba esse som, mano, papo reto. Atingiria alguém mais que suas próprias vítimas. Forcado na sujeira dos relógios, segue cego dos homens que marcham para elevar e apodrecer o mundo. No fundo, um absurdo é que todos são gêmeos e ridículos. Só muda os títulos, os números e os capítulos. Aí me diz quantas vezes você olha pro outro e pensa que ele é igual a você, foda-se a diferença. A sentença, chuva de pétala de chumbo, o enxame das bestas. E foi muito da hora ver toda a evolução dele, ele aparecendo as primeiras vezes na MTV, e eu comprei a mixtape, pra quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe, na mão dele no ano de 2009, lá no Executivo Bar, ali na República, mano. Rua 7 de Abril, se eu não me engano. É isso. Esse lugar aí foi até gravado o clipe Marighella, do Racionais. E lá foi o primeiro show que eu vi dele no ano de 2009. Na hora que eu vi, assim, primeira vez eu vi o Fiote, mano, que é o irmão dele, né? O Evandro. E aí eu falei, caramba, é ele, mano. Não é ele. Aí ele tava do outro lado, mano. Eu até fui no camarinzinho, que era um portãozinho assim, ó. Comprei a mixtape, tirei uma foto com ele, postei no Orkut na época, mano. Foi um bagulho doido pra mim, mano. Eu acordei no dia seguinte, parece que, sei lá, mano, era um sonho, assim, você tá ligado, mano? De tanto que o mano inspirava. Eu lembro que naquele show, mano, eu fiquei ali na frente, assim, ó, dele, assim, ó, ele cantando, e eu, mano, brisando nas músicas, mano, acompanhando. Foi um bagulho foda que não sai da minha memória, mano. O tanto quanto o Emicida foi inspirador pra minha geração e pra mim, pessoalmente falando. E aí vem a carreira independente dele, que saiu das batalhas e foi focar na música e montou a Laboratório Fantasma, você tá ligado, mano? Que fez os bagulhos das roupas e tal, e várias outras paradas, se eu não me engano, fez desfile também, foi uma fita assim, mano, eu não vou lembrar aqui agora, mas essa é a visão, mano, ele expandiu a questão da Laboratório Fantasma para ir além da música e virou realmente uma empresa. Foi uma das primeiras, assim, que eu vi que foi fundada por um artista independente, a partir da arte dele, a partir da música dele. E ele ensinou na prática que o artista pode ser dono da própria obra, a estética também é posicionamento, o merchandising ali não é se vender, mano, e é sustentar o corre, né, porque tem que ter dinheiro, mano. Na época surgia muitas ideias, mas se vendeu, não sei o que, isso tava muito forte, mano. Mas hoje em dia todo mundo faz a parada pelo dinheiro também, mano, e não é questão de se vender, você tá ligado, mano? Outra fita também, ele mostrou que independência é uma questão de estratégia, mano, e não de improviso, mano. Então você ser um artista independente, criar a sua empresa de forma independente, você também tem que ser estratégico e não necessariamente viver de improviso. Vai dar certo, então foda-se, vamos ir improvisando assim, tá ligado? Isso aí serve até pra mim, inclusive, mano. Essa é a visão pesada. Ele profissionalizou o rap independente sem pasteurizar a mensagem. Isso abriu caminho para inúmeros artistas pensarem carreira como projeto de longo prazo, não só como música solta. Ele tem uma importância enorme para artistas independentes e para o público no geral. Com certeza escreveu seu nome na história e é um dos maiores MCs, um dos maiores rappers da história do nosso Brasil. Obrigado, Emicida,
pela inspiração e por todas as obras que você já fez. É isso, galera. Vai lá e ouve Emicida Racional, volume 2, mesmas cores e mesmos valores, mano. Espero que você tenha curtido esse trampo aqui, porque foram alguns dias, eu tive que organizar aqui o roteiro e tal, filmei de um jeito maluco, e é isso aí, esse aqui é o especial de Natal, beleza? Mais uma vez aí, vou pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho, e vamos pra cima que o rap nacional é o que me move ainda. Espero que seja assim pelo resto da minha vida, porque eu amo demais falar sobre rap, fazer improviso, fazer música, falar sobre música, fazer os reacts sobre as músicas, mano. Eu amo demais. Eu não sei se talvez essa mesmo seja a minha missão. E é isso. Aqui já é mais um desabafo já, beleza? Mas é isso aí. Por aqui você já sabe quem é. Guilherme 13, eu motherfucker, todos os dias te mostrando música boa, moleque. É nóis.